Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Aí diz, e aqueles que iam adiante seguia, clamava dizendo, Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele foi para uma aldeia que existe em Jerusalém, chamada Betânia, chegando à tarde. Então veja só, foi. Mas no dia seguinte, diz aqui a Bíblia, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Então no dia seguinte, que seria a segunda, ele teve fome. E avistando-se de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figo. E Jesus respondendo, disse à figueira, nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Agora veja. Ele foi para Betânia. No dia seguinte, ele voltou, como diz aqui a Bíblia. Deixa eu até ler para você entender. E disse, no dia seguinte, quando saí de Betânia, ele teve fome. Saíram de Betânia de volta para Jerusalém, teve fome. Encontrou no caminho uma figueira. E ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou e morreu. Você sabe que figueiras, ela, antes de colocar a folha, ela coloca o fruto. Então veja só. Primeiro ela coloca o fruto para que nós possamos entender isso aqui, Primeiro ela coloca o fruto para depois colocar as folhas. Dizem que no mês de fevereiro ela começa a colocar o fruto. Quando é no mês de abril, ela está cheia de folhas, mas o fruto está lá. Ela primeiro coloca o fruto para depois colocar as folhas. E aí quando Jesus olhou para ela, se ela tinha folhas, era para ter frutos, porque o fruto vem primeiro na figueira. Mas aí Jesus olhou e não viu fruto nela. E você sabe que folhas aponta para a religião. Isto quer dizer o quê? Aquela figueira era Israel. E Israel naquele exato momento estava cheio de religião. Só tinha religiosidade, farisaísmo, saduceus, zelotes, essênios, e assim só tinha religiosidade. E ele viu lá no templo, depois dessa passagem ele vai expulsar os cambistas, ele vai ver que ali só havia religiosidade. Então aquela figueira, sendo figura de Israel, tinha folhas, mas não tinha fruto, porque uma figueira coloca primeiramente o fruto para depois colocar as folhas. Se você vê folhas numa figueira é porque ela tem fruto, mas aquela não tinha. E você sabe, quando Adão e Eva caiu, eles cozeram o quê? Folhas de figueira e fizeram aventais. Religião. Religião murcha e seca. Religião é a pior desgraça que existe no mundo. Religião mata mais do que qualquer guerra. Então ele queria achar algo para se alimentar. Queria achar fruto naquela figueira. Jesus veio e queria achar fruto em Israel, porque Israel era uma nação abençoada. Israel era modelo para qualquer outra nação, mas quando ele chegou, o que ele viu? Só religião, só hipocrisia, farisaísmo, saduceísmo, essênios e zelotes, só religiosidade ali. Jesus disse, nunca mais nasça frutos de ti.
e a figueira secou. Dali por diante, quando Jesus veio, e na figura desta figueira, Israel nunca mais produziu frutos. Rejeitaram a graça, trocaram a graça pelas suas religiões. É o que as pessoas estão fazendo. Estão trocando a graça pela desgraça, porque religião é uma desgraça. E por isso que nós estamos vendo as religiões não produzem frutos. Elas estão secando e morrendo. Você vai ver que nesse exato momento ele vai expulsar os cambistas do templo. É o que nós estamos vendo hoje, só cambistas no templo. As pessoas caíram, pastores estão caindo por dinheiro, por fama e por mulher. São 3 coisas que derrubam homens de Deus. Nós estamos vendo cambistas nos templos, vendendo a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Então ele chega. Me responda, se Jesus chegar em você hoje, ele vai encontrar frutos ou folhas? Ou só folhas? Primeiro a figueira produzia frutos e depois vinham as folhas. Fevereiro, fruto, abril, folhas. Então quando ela já estava florida é porque lá tinha fruto. Então Jesus queria encontrar um fruto ali, mas não encontrou, só viu folhas. Folhas aponta para a religião, só tem religiosidade. Quem só tem religiosidade vai murchar e secar. E ali ele vai ensinar uma lição preciosa para os seus discípulos sobre fé. Vai murchar e secar. Se Jesus chegasse na tua vida hoje, o que era que ele encontrava? Será que só encontrava folhas? Só religiosidade? O mundo está cheio de religiões, de denominações, de doutrinas falsas espalhadas pelo mundo. Não, eu quero produzir fruto. Eu quero produzir frutos dignos de arrependimento, porque Jesus disse, eu vos escolhi para que vardes e deis bons frutos e os vossos frutos permaneçam. Eu quero produzir frutos a cada dia. Eu quero produzir frutos. Então ali quando ele olha, observe só a sequência. Então ele olha, então ele vê e diz... Nunca mais nasça fruto de ti. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam do templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós a tendes transformada em covil de ladrões e salteadores. As igrejas não são casa de oração, são ponto de encontro, são lugar onde pessoas querem angariar isto, onde está lá, é um local, é um covil de ladrões e salteadores que mercadeja a fé das pessoas. Veja, ele, ao ver aquela figueira, só viu religião em Israel, na figura daquela figueira cheia de folhas, mas sem fruto. Agora ele olha para o templo, está lá os cambistas, vendendo, e aquela casa seria casa de oração, e vós a transformais em covil de ladrões e salteadores. É o que se mais tem. Em cada esquina tem uma igreja. Hoje se tem mais igreja do que bar. Mas são covis de ladrões e salteadores. A minha casa seria chamada casa de oração. Esta casa aqui, eu serei uma casa de oração. Nunca serei um local ou um covil de ladrão e salteador. Até porque o ladrão é o diabo. E este local não será recinto para o diabo, mas para a oração,
para Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu não vou continuar porque isso aqui nós vamos fazer um programa mostrando este covil de hoje de ladrões e salteadores. O que se transformou o Evangelho? Descobrir uma mina de dinheiro através da fé. Igrejas descobriram como lucrar através de mercadejando a fé das pessoas. Então eles encontraram um meio de lucrar. E aí nós estamos tendo este mundo cheio de religiões. E aí daqueles que são da mensagem, que deveriam ser exemplos, muitos deles estão ricos, com mansões, carrões, viagens turísticas. Outros têm chácaras e muitas outras coisas, quando eles deveriam ser exemplos, mas não são. Mas nós vamos falar sobre isto, sobre este covil de ladrões e salteadores. Se Deus guardar a minha vida, eu vou mostrar muitas coisas que estão erradas dentro desta mensagem. A mensagem é perfeita, mas os homens que estão encabeçando ela estão fazendo dela algo sem valor. Mas Deus tem os seus, os que sustentam a palavra na sua íntegra, na sua integridade, na sua totalidade. Que Deus vos abençoe e vos ajude. Eu quero convidar vocês para os nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. O nosso WhatsApp para contato é 986286747. 83 Paraíba, Pedra Branca, Paraíba. Que Deus vos abençoe, vos ajude e vos fortaleça nesta caminhada. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.